Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, dezembro chegou, mês de festas, alegrias e despedidas pelo ano que passou. Época em que os sentimentos e emoções mais afloram. E em quase todas as partes do mundo é tempo de celebração. Uma celebração única, com tradições e costumes distintos, que o Raízes da Espanha em Sorocaba vai mostrar agora. Trata-se de La Navidad en Espanha. Para celebrá-la, os espanhóis enfeitam suas casas com uma série de objetos típicos que enchem o lar de cor e alegria. Arrumam as árvores de Natal com bolas coloridas e o portal de Belém no presépio. O sorteio da Loteria de Natal, no dia 22 de dezembro, sinaliza o começo da Navidad. Esse sorteio, que acontece desde 1763, é o maior da Espanha. Uma tradição que faz os espanhóis sonharem com o primeiro prêmio, conhecido como El Gordo. No dia 24, Nochebuena, se celebra a véspera do nascimento de Jesus. Durante a Nochebuena, as famílias ceiam e depois comem doces típicos navidenhos, como turrón, maçapã, polvorón e cantam villancicos. O villancico é uma forma musical e poética de origem profana com várias vozes e breve refrão. Algumas crianças percorrem as casas vizinhas e se oferecem para cantar os villancicos em troca de um aguinaldo, moedas ou guloseimas. Nessa noite, acontece a tradicional Missa del Gallo, ou Missa do Galo, à meia-noite, que muitas famílias prestigiam. Diz a tradição que o galo foi o primeiro a presenciar e anunciar o nascimento de Jesus Cristo para o mundo. No dia de Natal, as famílias comemoram o nascimento de Jesus, permanecendo unidas o dia todo. Hoje, em algumas províncias, também há trocas de presentes. Outra data comemorada que tem em suas raízes um evento muito sangrento é o Dia de los Santos Inocentes, em 28 de dezembro, com a matança de crianças ordenada pelo rei Herodes na Judéia. Atualmente, o costume é pregar uma peça nos amigos ou familiares. No último dia do ano se comemora a Nochevieja. Depois da ceia, à meia-noite em ponto, se come as 12 uvas da sorte na Puerta del Sol em Madrid ou vendo pela televisão. Uma a uma ao som das 12 badaladas que marcam o fim do ano, pois acredita-se que quem come as 12 uvas terá prosperidade no ano que entra. As pessoas também participam do cotillón, em um lugar onde há baile para comemorar a chegada do ano novo. Mas a data oficial de trocas de presentes é 6 de janeiro, Dia dos Reis Magos. A festa começa no dia 5 pela tarde, com a tradicional cavalgada dos reis, seus súditos e os presentes que vão deixar para as crianças pela noite. A noite tão esperada é mágica, tanto para as crianças que não conseguem dormir de tanta emoção, como para os adultos que vibram de satisfação pelos pequenos. No dia 6 de janeiro se come o Roscón de Reyes, um doce típico que na massa esconde pequenas surpresas que alguns acreditam que representam o menino Jesus, que teve que ser protegido e escondido depois de seu nascimento. Os confeitos da rosca simbolizam os rubis e esmeraldas dos mantos dos reis dos Orientes. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as festas na Espanha. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a história da família de Dona Anice. Até já! Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruz, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br.
Hoje nós vamos conhecer a história de mais uma família que saiu da pequena cidade de Murtas, na província de Granada, em Andaluzia, e veio direto para Sorocaba. O nome do meu avô materno era Juan Dias Inessa. Da minha avó, Dolores Sanches Fernandes. O meu avô tinha, do primeiro casamento, um filho chamado Antônio Dias. A minha avó, do primeiro casamento, tinha um filho chamado Fernando, e eles vieram para o Brasil. A minha mãe, Soledad Dias Sanches, ela veio muito, não lembra, mas ela contava talvez 1 ano ou 2 que vieram para o Brasil. Naquela época, tinha muitos imigrantes, mas eles tinham, a tia Isabelita morava aqui. Então, mandou uma carta de chamada que era para receber, eram responsáveis por eles. Então, do Porto de Santos vieram para Sorocaba e já se instalaram aqui. Dona Anice, o que aconteceu com a família assim que eles chegaram em Sorocaba? Então, eles se instalaram nos Llanos de Martim. E ali eles foram produzindo na terra, foram lavrando tudo lá em Llanos de Martins. Depois, eles foram para Caputera. Aí o meu avô comprou um sítio em Caputera e lá eles tinham gado, tinham assim vaca leiteira, tinham cabras que minha avó tirava o leite de cabra e meus tios, cada um tinha suas tarefas. Lá eles plantavam cana, eles plantavam tudo de consumo. E minha avó fazia a horta, la huerta. E ela ia para o centro de Sorocaba, quer dizer, da ponte, sabe, assim, com a cesta e vendia legumes e verduras. Ela levava na cabeça. Aí ela ia levando para as senhorinhas, como ela dizia, senhoras, ia vendendo legumes e verduras. Depois ela voltava e tinha as tarefas. O meu avô, embora fosse cego, ele tomava, minha mãe era muito pequena e ele, mesmo sendo cego, ele fez um banquinho para minha mãe alcançar o fogão de lenha. E ali ele ia explicando e minha mãe ia cozinhando no fogão de lenha nessa chácara nas Caputeras, sítio nas Caputeras. Meu tio Fernando, filho da minha avó Dolores, do primeiro casamento dela, teve um acidente. Ele caiu do cavalo, então ele ficou paraplégico. Aqui em Sorocaba, ele procurou inclusive o doutor Estilitano, famoso, para fazer a cirurgia. O doutor não quis fazer, porque sabia que não teria resultado. Aí ele foi para a Espanha. E lá depois não se correspondeu com ninguém, não sabíamos dele nada. Mas soubemos por umas pessoas que vieram de lá, que ele continuava paraplégico, porque ele foi fazer uma cirurgia lá, mas não resolveu. E depois disso não tivemos mais notícias deste tio Fernando. A senhora comentou comigo que todos os filhos, os irmãos da sua mãe, foram se casando e comprando terras, foram se casando com descendentes de espanhóis ou com espanhóis ou espanholas, foram comprando terras e vivendo desse comércio aí, da lavoura. Então, eu gostaria que a senhora contasse isso pra gente. Tio Pepe, o mais velho, ele comprou nas Caputeras, uma outra terra, independente daquela da que a minha avó tinha. Lá ele comprou e ele plantava limão, ele plantava mais pomar, entende? Ele se dedicou a laranja, mexerica e limão, que agora é famoso, siciliano. Naquela época ninguém queria de graça, agora é famoso, né? Então ele tinha essa cultura. Também, fora isso, ele plantava alguma mandioca, um milho nas Caputeras.
todos os irmãos da minha mãe foram se casando e cada um foi vivendo a sua vida e produzindo, e todos eles casaram com descendentes de espanhóis, na maioria. Os seus irmãos, além de trabalharem no sítio, tinham algumas atividades paralelas. Qual eram? Então, o tio Pedro, ele tinha uma venda e ele era artesão. Ele fazia redes de pesca e fazia também reios, sabe, aqui, e gaiolas para passarinhos. Ele era artesão também. O tio Pepe morava na cidade e ia para a lavoura. O tio Pedro depois veio para a cidade também e morava com a minha avó e tinha a venda. Tio Paco também morava lá. Tio Ranico, que era o caçula deles, eu conheci pouco porque ele veio a falecer logo. A minha mãe, Soledade Dias Sanches, casou-se com meu pai, Francisco Garcia Sanches, e foram viver onde hoje é o Rancho Diste, que era propriedade dos pais dele, do Jaime Camacho, que era o pai do meu pai. Viveram lá por um tempo. Depois, aí eles foram para Piedade e ficaram um tempo também lá. Depois de Piedade, vieram para Sorocaba, onde meu irmão João nasceu. Nasceu na casa que era da minha avó, na Nogueira Padilha. Num quarto, ele estava nascendo. No outro quarto, meu avô estava agonizando. Juan Dias Inessa. Então, para minha mãe, o aniversário do meu irmão tinha duas interpretações. O nascimento dele e o pai dela falecendo na mesma casa. Os meus pais moraram em São Roque, onde eu nasci. E eles viveram, depois, acho que eu vim com 2 anos praticamente de lá de São Roque. Aí eles se instalaram aqui em Sorocaba. A minha avó, Dolores Sanches Fernandes, era mãe da minha mãe. E ela era católica praticante, então ela não perdia a missa aos domingos na igreja Bom Jesus dos Aflitos e levava sempre aquela mantilla que na Espanha eles costumam usar, cobrir a cabeça. Então ela não perdia uma missa na igreja do Bom Jesus dos Aflitos, que era perto onde ela morava. Os meus pais vieram para Sorocaba e montaram um bar-mercearia. E minha mãe fazia sorvetes de fruta natural, de limão, que inclusive meus tios não vendiam limão galego, que era só para minha mãe fazer. Ela fazia sorvete de abacaxi natural, sorvete de milho verde, e era conhecido por toda a cidade. O sorvete dela era famoso, o sorvete da Soledade, como era chamado. Ela ficou famosa por muitos, teve mais de 20 anos, esse bar e mercearia. E o sorvete dela ficou famoso, era muito bom e famoso. Eu, depois de casada, eu me separei e fui morar com meus pais, que nos acolheram muito bem, a mim e aos meus filhos. E para nos ajudar, eles venderam um imóvel para nos sustentar. Ali eu procurei trabalhar, tudo bem, mas eles deixaram um pouquinho de herança. Mas a herança maior que meu pai me deixou foi o trabalho, a honestidade. O meu pai era assim, a palavra dele era mais que uma escritura nos dias de hoje, lavrada em cartório. Ele dava uma palavra para alguém e dizia, não volto atrás, a minha palavra. Então eu falo e me arrepio, eu tenho orgulho do meu pai. Tenho orgulho da minha mãe, que foi uma guerreira, toda a minha família. Então, essa é a maior herança que eu recebi na vida, foi a educação. Eu me espelhei neles. Eles não precisavam falar, mas o exemplo que eles me passaram, de dignidade, honestidade, trabalho. Minha mãe foi uma guerreira, meu pai foi um guerreiro. Não tiveram condições de estudar, mas fizeram isto para dar o meu estudo do meu irmão mais velho,
raspavam o dinheirinho, as moedas para pagar. O prazer dele é que os filhos tivessem aquilo que eles não tiveram, porque meu pai teria sido uma pessoa, nossa, um didático. Ele se alfabetizou sozinho na lavoura. A minha mãe não deixaram ela aprender, ler e escrever, porque naquele tempo podia arrumar um namorado que não era filho de espanhol e fugir. Naquele tempo era comum fugir. Mas meu pai mandava as cartas, ele era muito romântico, e minha avó lia as cartas para ela. Então eu tenho orgulho em todos os sentidos, sabe? Tem gente que de ser filha, neta de espanhol com tudo. Eu sinto orgulho de ter morado na Vila Hortência, né? E que hoje já descendentes de espanhóis lá, acho que quase não tem mais. Mas eu sou uma descendente, tenho orgulho dos meus pais, dos meus avós também. Todos os antepassados foram exemplo de trabalhadores, de guerreiros. Vieram aqui, minha avó materna dizia, em Brasil, me gusta del Brasil, porque aqui he criado mis hijos. E eu tenho orgulho, do pouco que lembro dela, eu sinto orgulho dessa família que eu tenho de onde eu nasci. É a maior herança que eu recebi dos avós e dos meus pais. Hoje nós podemos dizer com certeza que o exemplo de dignidade da família de Dona Anice marcou definitivamente as raízes da Espanha em Sorocaba. E no próximo bloco tem mais raízes da Espanha em Sorocaba. Já participou dos almoços ou jantares da Casa de Espanha, com certeza já experimentou a crema catalana. Quem veio hoje ao Raízes da Espanha em Sorocaba para nos ensinar esta receita e deixou os números de lado é a responsável financeira pela Casa de Espanha, Jusileide Guerra. Ju, obrigado, seja bem-vinda a participar do Raízes da Espanha em Sorocaba. Muito obrigada a você, Valéria. Fiquei muito feliz pelo convite, tá? Muito obrigada mesmo. Nós já temos entre nós aqui que esta receita é imbatível. Apesar de não ser descendente de espanhóis, não há ninguém que faça melhor ou que a gente conheça e saiba. Ju, fale pra gente. Isso daqui já é uma facilidade para você. Sim. É uma receita bem simples. Quais são os ingredientes? Então, Valéria, o que nós vamos usar é o leite, ovos, mas apenas a gema, açúcar, raspa de limão, canela e amido de milho. Tá? Antes de a gente dar início aí ao preparo da receita, qual é a origem da crema catalana? Então, a crema catalana, como o próprio nome já diz, o crema, ele vem da região da Catalunha, né? E esse doce, antes ele era servido mais no dia 19 de março, que é o dia de São José, que é comemorado o Dia dos Pais na Espanha, certo? Mas agora ele já é um creme que é servido em qualquer data. O ano inteiro. Na Espanha inteira. Isso, já. Ou seja, ele já é bem conhecido. Antes da gente iniciar a gravação, você me falou que tem um segredinho para os ovos, para não haver desperdício de claras. Sim, Valéria. Aqui na Casa de Espanha, eu, por exemplo, faço muito doce, porque é um número de muitas pessoas. Então, para a gente não ter um desperdício de muitas claras, já existe no mercado para vender a gema pasteurizada, né? Então nós compramos essa caixa, usamos apenas as gemas e não temos desperdício de nada. É uma caixinha longa-vida? Sim, é uma caixinha longa-vida. E como é que é o andamento? O que você faz agora? Então, para começar o crema, né, eu uso o leite. Desse leite eu já separei um pouco, certo? Porque aqui eu vou diluir a gema, certo? Peneirada, o açúcar e o amido de milho para não empelotar na hora
de estar mexendo. Você já tem bastante experiência para diluir o amido de milho. Quem não tem essa experiência, não sabe fazer e tem medo de empelotar, o que a pessoa pode fazer? Então, para quem não consegue fazer diluir, tem medo de empelotar, você pode colocar o leite, o ovo, o açúcar e o amido de milho no liquidificador, bater e depois, quando o leite estiver fervendo, você põe. Mas não seria a receita original, mas também não vai modificar em nada o sabor. Não modifica o sabor, mas não é a forma original de ser feito. Exatamente. Então vamos dar continuidade à receita? Sim. Então, o primeiro passo, como eu falei para você anteriormente, eu já separei um pouco do leite, né, para dissolver os ingredientes. Agora, eu vou pôr o leite para ferver. Certo? Enquanto o leite está fervendo, Valéria, eu vou peneirar a gema. Por que você vai peneirar a gema? Porque todo mundo fala que essa pele que existe na gema, ela deixa um pouco de cheiro, né? Então, né, vamos... É que nem você falar, tá com cheiro de ovo. Isso, né? E esse doce, realmente, a base dele é a gema, né? Então, é desagradável você comer um doce, né? E tá com esse cheiro. Então, nós vamos, né, tá peneirando essa gema, conforme pede a receita, né? Certo? Agora é só misturar? Só misturar. Aí você mistura o açúcar, né? Aqui também. Certo? Acrescenta o amido de milho. Essa é a maior dificuldade, Sim, essa é a maior... dissolver o amido. Isso, mas com o tempinho você já fica craque também, tá? Então isso aqui é só dissolver, tá? Então, Valéria, e esse, né, depois de estar diluído, está, né, nessa forma. Está bem dissolvido. Bem dissolvido, né? Então, nós vamos colocar ao leite. Antes, eu vou adicionar o limão, tá? Ao leite. Ju, algumas pessoas não gostam do sabor forte de limão ou não gostam de limão. Pode ser substituído? Sim. O limão, ele pode ser substituído também por laranja. Raspas ou casca? Ou a casquinha? Raspas também, tá? Você também acrescentou a casca de canela. Você retira no final, durante o cozimento? Em que momento você retira a casca? Então, Valéria, na hora que ele estiver pronto, o doce, eu retiro. Eu prefiro mexer esse doce com um fouet, tá? Porque ele é bem mais prático, né? E agora, como o nosso leite já está fervendo, eu vou acrescentar aquela mistura que nós fizemos em fios, tá? Aos poucos, tá? Para não empelotar, tá? Você já deu uma dica para quem não tem facilidade de diluir aqui, bater tudo no liquidificador e colocar para cozinhar. Tem um tempo, é um ponto, como é que eu sei qual que é o momento certo de desligar a receita, o fogo? Então, Valéria, não tem um tempo, tá? Essa receita, realmente você vai sentir ela na mão, tá? Você vai sentir que ficou um creme, não é um creme muito grosso, porque ele ainda vai na geladeira, ele vai esfriar, porque é para servir gelado, certo? Então, você não precisa fazer ele muito grosso, porque senão depois ele não vai ficar legal, tá? E se nesse momento criar grupo? Então, você pode pegar um liquidificador, batê-lo novamente, devolver na panela, né? E tá fazendo novamente, tentando dar o ponto, tá? Mas não tem muito segredo não, isso daqui não é um creme normal, tá? Se você quiser conferir esta e outras receitas, é só acessar o Facebook do programa Raízes da Espanha em Sorocaba ou então o site da Casa de Espanha. Agora que já está pronto, já está cozido, você tem que aguardar, reservar para esfriar? Não, Valéria. Nós já podemos colocar, né, no pote, porque para ele não criar uma película, tá? Esses daqui. Isso. Eu vou colocar aqui só para mostrar o ponto que ficou o nosso doce, mas eu já tenho um pronto, porque como esse doce é servido gelado, né? Ah, tá. Então é só para mostrar mesmo para as pessoas de casa qual que é o ponto. Tá? Ele é esse creminho, tá? Aqui que vocês estão vendo. Você prepara com antecedência de um dia para o outro ou é só ele tá resfriado que dá para servir? Então, esse, igual eu estava explicando para você, é um doce que é para servir gelado, né? Depois dele pronto, nós vamos colocar uma camada de açúcar, né? E vamos
maçaricá, certo? Então, ele é um doce gelado com uma camadinha quente. É um misto, né? De doce quente. Doce quente. E eu faço, geralmente eu faço um dia antes, porque como eu faço uma quantidade maior, e as pessoas também preferem, eu prefiro um doce de um dia para o outro, que eu acho que fica também mais saboroso. E ele, embora ele fique na geladeira, ele é cremoso, né? É firme, mas é cremoso. Sim. E existe diferença entre açúcar para usar com maçarico? Tem alguma diferença? Tem quantidade? Não, é uma quantidade razoável mesmo, só para dar uma tostadinha, né? E se eu não tiver maçarico, eu consigo colocar no forno e dar uma caramelizada? Sim, consegue, mas o sabor já não vai, nós já não vamos preservar tanto o sabor. Porque vai provavelmente esquentar o doce. Sim, né? ele vai criar uma outra consistência, porque ele está voltando ao forno, né? Tá certo. Então, vamos dar continuidade aqui. Você já tem o doce preparado e gelado. Então, sim. vamos pegar. Então, Valéria, a consistência do nosso doce é essa, depois de pronto, tá? Então, você coloca o açúcar, eu vou aqui preparando o maçarico. Sim. Nós colocamos um pouco do açúcar aqui, né? Eu sei fazer o crema, mas eu tenho um pouco da dificuldade para isso, tá? É só uma dica que quem for manusear o maçarico tem que tomar muito cuidado, porque ele tem uma chama muito forte, né? E é gás, então tem que ter um pouco de cuidado aí. Um pouco não, bastante. Sim. Então nós vamos maçaricar. E essa crostinha fica um caramelo durinho, né? Sim. E aí dá o contraste, Dá o de frio contraste. com quentinho. Isso. E fica bonito, né? Sim, fica um doce bonito e saboroso. E a crostinha ficando pronta, fica um pouco quente, né? Sim. Vou experimentar. Ó, já dá pra ver que tá uma crostinha durinha aqui. É um doce cremoso, é uma das minhas sobremesas preferidas. Crocante, uma delícia. Ju, mais uma vez, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, quebrado toda a timidez do mundo para ajudar a gente mostrar a receita aí do crema catalana. Obrigada a você, Valéria. Foi um prazer participar. Ah, que bom! E se você gostou desta sobremesa ou de outras que nós já apresentamos aqui, venha participar dos eventos da Casa de Espanha. Muito obrigado pela sua companhia e até mais! Soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña. Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.